Bom dia para você, João Magalhães, editor de política do Jornal o Dia. Tudo bem, João? Comecinho de semana, bora lá, não é? Pois é, Nájila, começou aí. Um bom dia para você, um bom dia a todos. Mais uma etapa do comércio aberto, enfim, mais uma parcela da população aqui de Teresina e também no interior do estado se movimentando. Mas, enfim, falando agora dessa conversa que eu tive com a advogada Ravena Castro, presidente do PMN, esse apoio a Fábio Abreu já foi sacramentado semana passada e ela disse, João, que não é uma imposição, mas foram apresentados 3 nomes do partido como possíveis vice-candidatos de Fábio Abreu. Quando será que ele vai, de fato, decidir quem vai ser seu vice ou sua vice? Olha, Nájila, é o tipo de discussão que ele vai tentar postergar ao máximo, até porque esse espaço continua sendo, talvez, a principal motivo de atrair novos aliados, inclusive grandes partidos. Além disso, tem a questão também de que o PL tenta uma aliança com republicanos lá via Diretório Nacional. É, sem dúvida nenhuma, um espaço de vice-prefeito é um espaço muito importante, principalmente pelo tamanho da cidade, né, a cidade de Teresina. Então, quanto mais os pré-candidatos puderem adiar essa decisão, mais tempo eles ganham e mais condições eles ficam aí para atrair novos partidos. Até porque quando a chapa está montada, o outro partido não tem nem o que discutir. Ele vai vir para ser um aliado e vai lançar seus candidatos a vereador. Quando o espaço de vice está vago, sempre fica aquela esperança. Pode ser que na hora a gente seja o escolhido. Quanto à fala mesmo da advogada Ravena, ela deixou bem claro aí por que o partido escolheu essa aliança com o Fábio Abreu, demonstrando aí um alinhamento, uma oposição em Teresina. O partido nunca fez parte da gestão tucana, então é natural ele optar pela oposição. E a escolha pelo deputado Fábio Abreu, sem dúvida nenhuma, é fruto aí desse diálogo que ele tem tido com vários partidos, incluindo o PMN. Pois é, e é uma estratégia de fato não só do PL, do partido de Fábio Abreu, mas de todos os demais partidos, né? Porque estão realmente segurando o nome de seus vices, com exceção do MDB, não é? Como você disse, é uma estratégia. Sem dúvida nenhuma. Né? Se a gente for olhar o Partido dos Trabalhadores, o Solidariedade falou muito em indicar vice, chegou a apresentar nomes, mas o próprio candidato Fábio Novo disse, não, agora não é hora de discutir isso. O próprio Kleber Montezuma, que é o candidato do Palácio da Cidade, também se sabe que o Progressistas vai ser o responsável pela indicação. Mas nem o Progressista já chegou a um nome de consenso. E se chegou, ainda não anunciou. Então, é realmente uma estratégia que todos eles vêm tendo, com exceção de Dr. Pessoa, que já está aí com a chapa formada. O ex-deputado Robert Reus deve ser o vice pelo PSD na chapa que será encabeçada pelo MDBista. Agora, João, a gente fala do prefeito Firmino Filho, que, como nós mostramos aqui, semana passada participou de diversas reuniões, audiências, como, por exemplo, na companhia do senador Ciro Nogueira, do ministro Rogério Marinho e de tantos outros gestores públicos lá em Brasília. Agora, semana passada ainda, ele teve uma reunião, se eu não me engano, de forma virtual com Paulo Guedes. Quais foram as pautas dessa reunião, João? Olha, Nájila, foi uma reunião muito importante porque a gente sabe que Paulo Guedes é o dono da chave do cofre, né? É ele quem tem comandado a economia no país. E nessa discussão, o prefeito Firmino Filho, representando também como um dos representantes da Frente Nacional de Prefeitos, que é a associação que representa os grandes municípios brasileiros, pediu que a discussão do ISS não seja inserida na reforma tributária. O ISS é o Imposto sobre Serviços e é praticamente uma das principais fontes de receita própria das prefeituras. Então, os prefeitos não querem abrir mão desse recurso, não querem que essa discussão seja inserida no plano da reforma tributária, porque quando entra na reforma tributária, a gente sabe que o assunto vai ser pautado, mas a gente não sabe como é que o texto vai sair, porque é muita sugestão, é um estica e puxa, cada um apresenta a emenda, aí vem outra, essa emenda é retirada. Então, os prefeitos não querem entrar não querem ficar com incertezas quanto a isso. Então, eles pediram que o ISS seja retirado dessa discussão da reforma tributária e colocado em discussão depois. Reconheceram que o programa, esse tipo de tributo, precisa de alterações, mas que essa atualização fique para um outro momento,
que agora realmente seria o momento de discutir outros termos, outras questões relacionadas à reforma da Previdência, da Você reforma disse, tributária. você disse que Paulo Guedes tem a chave do cofre, não é? Então ele pode ser chamado de Exatamente. tio Patinhas brasileiro, não pode, João? É ele quem tem comandado aí a parte das finanças no nosso país e tem demonstrado que realmente é quem, inclusive, tem condições de vez em quando, confrontar as ideias do presidente Jair Bolsonaro, que, como o próprio presidente disse na campanha eleitoral, ele não entende de economia. Essa parte realmente vai ficar com o Paulo Guedes, que na campanha era chamado de posto Ipiranga, né, da campanha, exatamente por ter todas as respostas ali relacionadas à economia. Bom, falamos dessa reunião com a participação do prefeito Firmino Filho. Agora, João, que história é essa de Wilson Martins estar se aproximando de Wellington Dias ou vice-versa, ou os dois... Enfim, o que está acontecendo? De que forma essa aproximação está acontecendo? Bom, Nájila, a gente acompanhou na semana passada o principal fato político, sem dúvida nenhuma, que foi o rompimento de Wellington Dias com Ciro Nogueira. Agora, ninguém abre mão de um grande aliado e fica de braços cruzados. Sem dúvida nenhuma, o Wellington Dias, experiente como já tomou essa decisão, mas tem toda uma estratégia para minimizar os prejuízos. Uma dessas estratégias é fazer com que Ciro Nogueira saia do governo, mas não leve todo mundo. Deixe uma parte da bancada dos progressistas dentro do governo, e a gente comentou semana passada que ele vai estar conversando individualmente com cada deputado. E um segundo ponto dessa estratégia é tentar atrair outros grandes partidos. E um desses partidos é o PSB, comandado pelo ex-governador Wilson Martins, e que nos próximos dias vai sentar aí com o governador para tentar ver se, de repente, esse diálogo avança para, quem sabe, uma aliança política. O governador sabe que alguns nomes dos progressistas realmente vai deixar o governo, então ele vai ficar com mais pastas, com mais cargos na mão, e de repente esses cargos poderiam ser levados para outros aliados. E o PSB pode ser essas siglas. Inclusive, se a gente for analisar, a gente percebe que isso não é de hoje. Por exemplo, o deputado Gustavo Neiva, do PSB, que é sempre um opositor muito aguerrido no governo, ele anda sumido, não anda, Nájila? Está mais ou Sim, menos quase por um mês que eu não vejo ele de fazendo fato. críticas ao governo como ele sempre fazia. Então, são sinalizações que vão no sentido de que o governador Wellington Dias e o Wilson Martins podem voltar a se aliar. Eles que já governaram juntos o Piauí, foram grandes aliados, mas acabaram rompendo. E aí, em cima daquela informação que você trouxe para a gente aqui no Janela Política semana passada, de que o governador Wellington Dias iria se reunir com cada um dos deputados, dos que ocupam um cargo no seu governo e que fazem parte do Progressistas, saiu o zum de que o deputado estadual Bessá Filho teria já decidido deixar o governo. Ontem à noite eu questionei e ele disse, olha, Nájila, eu ainda não conversei, ainda não tive essa conversa tão falada com o governo do estado. Ou seja, por enquanto, tudo, pelo menos para ele, continua como está. Agora, a verdade é que todo mundo quer saber quem abriu mão de quem. No começo você disse, ninguém abre mão de uma parceria forte e fica de braços cruzados, mas até hoje ninguém sabe. Ciro ou Wellington Dias, quem abriu mão de quem, João? Olha, Nájila, pelo que a gente vem acompanhando dessas narrativas, eu não diria que partiu de Wellington ou de Ciro, mas o projeto do PT sempre foi muito claro, sempre foi muito transparente. Desde 2014 que Ciro Nogueira diz, em 2022 o Progressistas terá candidato ao governo. Automaticamente o Wellington Dias sabe que não há a mínima condição do PT apoiar Ciro Nogueira, não faz parte da alma do PT estar no governo e abrir mão do governo para apoiar um aliado, principalmente um aliado que era um aliado de ocasião. Se a gente for ver o cronograma ideológico dos partidos, PT e PP não tem nada a ver. Eles se aliaram porque lá no âmbito nacional era interessante, aqui no Piauí era importante, mas se a gente for olhar pelo lado ideológico, um milita na centro-esquerda, outro na centro-direita, então realmente essa aliança não tem, vamos dizer assim, uma alma ideológica, por isso era mais de ocasião, e as ocasiões elas fazem com que as alianças se construam, mas também se desfaçam, como é o caso agora, já que o PT vai ter candidato próprio,
o Progressistas vai ter candidato próprio, ou seja, eles vão se enfrentar, não fazia mais sentido, não era conveniente para nenhum dos dois continuarem esse casamento. Tá, já que a gente está falando dele também, do senador Ciro Nogueira, deixa eu mostrar a foto dele agora na nossa janela política, João, porque, infelizmente, ele também testou positivo para a Covid-19. João. Isso mesmo, Nájila. O senador Ciro Nogueira anunciou, né, já nesta segunda-feira, testou positivo para o novo coronavírus. É uma informação que, sem dúvida nenhuma, causa uma certa apreensão. A gente tem acompanhado os líderes políticos que têm sido infectados, e já são vários aqui no Piauí, mas o senador tranquilizou a população, dizendo que até agora não tem sintomas graves, ele vai seguir o isolamento por recomendação médica, mas, sem dúvida nenhuma, a gente fica aqui torcendo para que ele cumpra logo ele já receba a alta, né, dos médicos, para, sem dúvida nenhuma, voltar a cumprir sua agenda de trabalho, que é extensa, e principalmente lá em Brasília, onde ele tem uma grande articulação e tem desenvolvido um trabalho aí na sua gestão, no seu mandato como senador. De fato, o senador não tem parado, mas a gente tem que dar graças a Deus por ele estar, de fato, assintomático, como você disse, e ele realmente postou nas suas redes sociais. Então, desejar uma boa recuperação aí durante essa quarentena para o senador Ciro Nogueira. E, infelizmente, quem também testou positivo para a Covid-19, João, aqui em Teresina, foi a vereadora Poliana Rocha. Enfim, a Covid-19 literalmente está solta no parlamento, hein? Nos parlamentos, na verdade. Tanto na Câmara Municipal quanto na Assembleia Legislativa. Na Câmara Federal, né, semana passada a gente falou aqui da deputada Margarete Coelho, e agora também no Senado com o senador Ciro Nogueira. Mas, sem dúvida nenhuma, demonstra que, apesar de, no geral, os números serem positivos, a gente precisa, sem dúvida nenhuma, redobrar a atenção, tomar os cuidados necessários, porque o vírus continua circulando e o aumento das atividades econômicas, sem dúvida nenhuma, leva as pessoas a transitarem mais. Até porque são mais pessoas voltando ao trabalho, são mais pessoas tendo que sair de casa e, consequentemente, precisando aí redobrar sua atenção, tomar todo o devido cuidado e torcer para que, quando infectado, não venha desenvolver os sintomas graves. Afinal de contas, nós estamos falando de uma doença desconhecida e que a gente não sabe, né, como é que ela age de pessoa para pessoa. Mas vamos também, obviamente, torcer para a vereadora Poliana Rocha que ela supere logo a doença e retome também suas atividades no Parlamento Municipal, ela que vai disputar a reeleição pelo Partido Verde. E essa aqui, João, é para fechar a nossa conversa, porque o prefeito de Parnaíba, Mão Santa, quer fazer uma homenagem ao presidente Jair Bolsonaro. Agora, dia 14 de agosto, aniversário da cidade. A questão Mão Santa causou polêmica com a ideia de erguer um monumento no centro cívico da cidade em homenagem ao presidente. A gente tem um vídeo. O dia da cidade, né, 14 de agosto. O ponto culminante vai ser fixar uma placa de bronze naquelas pirâmides que traduzem a nossa história, chumbada, né, de ferro, né, feito, né, no Senai, com apoio da Federação das Indústrias, e que é mais ou menos assim, recordando e agradecendo a presença do presidente, do maior presidente da República, da história do Brasil, Parnaíba, no ano anterior, não é? Quando ela fez 175 anos. Foi o primeiro presidente da República a participar no dia de aniversário. Então, a placa diz mais assim: agradecimento do povo de Parnaíba, rememorando a presença do presidente Jair Messias Bolsonaro, ungido por Deus. Essa frase tinha que sair de Mão Santa, não é? Mas é óbvio que agrada a qualquer um, principalmente ao presidente Jair Bolsonaro. Como eu disse agora há pouco, o problema de toda essa história, João, é que tem uma parcela da população, claro, contrária ao presidente Jair Bolsonaro, que parece que está até colhendo assinaturas para que Mão Santa não faça essa homenagem, que deve ser posta, como ele disse,
fincada lá no Centro Cívico de Parnaíba. Para quem conhece, no Centro Cívico existem 3 pirâmides importantes lá com a história da cidade, de personalidades importantes, enfim. E a do presidente Jair Bolsonaro seria mais uma. E aí, vai ou não vai ter homenagem ao presidente, João? Acredito que terá, Nájila. Pelo que a gente conhece do prefeito Mão Santa, ele, sem dúvida nenhuma, vai empreender todos os esforços para homenagear o presidente, que é aliado dele. Obviamente que qualquer movimentação no sentido de discutir se for a legalidade ou se for questões políticas, é importante também, a oposição tem esse direito, quem se contrapõe isso tem esse direito. Se for o caso, provavelmente se judicializar a questão, mas eu não tenho dúvidas de que o prefeito Mão Santa vai, sem dúvida nenhuma, concluir o seu projeto de homenagear o presidente, que tem sido bastante parceiro dele na gestão lá de Parnaíba, tendo em vista que o município tem recebido muitos recursos federais, além de outra grande quantidade de recursos que estão aí empenhados para o município. E conhecendo a figura do prefeito Mão Santa, é praticamente certo que ele vai levar esse projeto, essa ideia até o fim. E lembrando que até hoje a Prefeitura, pelo menos até esse horário, a Prefeitura de Parnaíba ainda não obteve resposta do Planalto, da Assessoria da Presidência da República, se Jair Bolsonaro deve ou não participar das comemorações no dia 14 de agosto, repito, aniversário da cidade. Lembrando que o próprio prefeito Mão Santa, que já citou que serão pelo menos 100 obras de inauguração no dia 14 lá em Parnaíba, nem o próprio Mão Santa vai poder participar dessas inaugurações por conta dele estar tentando a reeleição a prefeito de Parnaíba. E lembrando ainda, João, que essa não é a primeira polêmica lá em Parnaíba em relação a homenagear o presidente Jair Bolsonaro. Você lembra bem daquela escola que o presidente da Fercomércio Piauí, Valdeci Cavalcante, tentou colocar o nome do presidente e até hoje não conseguiu, não é? É verdade. Na visita oficial do presidente Jair Bolsonaro ao município, o SESC tentou realizar essa homenagem ao presidente. Também houve algumas discussões relacionadas primeiro, de que a escola pertence ao governo do estado e não à instituição. Então, qualquer processo de mudança do nome deveria passar também pelo governo. Certo é que até hoje realmente a situação não foi resolvida, mas eu acredito que essa homenagem do prefeito Mão Santa está mais fácil de sair, tendo em vista que é algo que depende quase que exclusivamente do município. Ok, João, muito obrigado, um ótimo dia para você, até amanhã. Até amanhã, Nájila, um bom dia para você, um bom dia a todos. Hora de dar a nota política.